Já em funcionamento, a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial, vem a somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologia de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Já é Páscoa aqui no Master e só aqui você encontra ofertas irresistíveis. As melhores marcas e lançamentos de chocolates para presentear. Páscoa Master Supermercados. Toda a linha de chocolates em 3 vezes nos cartões. Tá no Master, tá em casa. O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. Uma rotina tranquila pede soluções práticas. Seu patrimônio pede o melhor cuidado. As conquistas profissionais pedem planejamento. E a sua saúde financeira pede Unicred. A Unicred oferece um atendimento personalizado e toda excelência em produtos e serviços financeiros. Assim, enquanto a gente cuida do seu dinheiro, você tem mais tempo para cuidar de todo o resto. Sua saúde financeira pede Unicred. A união de um sonho com coragem de empreender, vencer e construir fez hoje ser uma referência em farmácia de manipulação em Erechim. Uma história de excelência escrita todos os dias. Com isso, criamos experiências, ideias e fórmulas com um único propósito: sua saúde e bem-estar. Completamos hoje 25 anos de aprendizado, trabalho e dedicação. Uma empresa com alma e coração. Somos muito gratos a vocês, clientes, colaboradores e fornecedores. Santa Essência Farmácia de Manipulação. 25 anos. No Instituto de Olhos Santa Luzia, cada olhar é uma história de cuidado e renovação. Com oftalmologistas especializados e tecnologia de ponta, nos dedicamos a devolver saúde ocular e qualidade de vida aos nossos pacientes. Esse é o nosso jeito de olhar. Muito mais do que um centro oftalmológico, somos uma equipe que enxerga além. Jeito de olhar, Santa Luzia. Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde. O nosso programa que tem o apoio da Unimed Erechim. A Unimed que possui planos de saúde que combinam com você, combinam com a sua situação do momento. Se você quer cuidar um pouquinho mais da sua saúde, Unimed Erechim. É só entrar em contato pelo 3520-6100. E também a Campesato Farina, que é o nosso grande parceiro na montagem deste cenário, que cuida do cenário aqui da TV Erechim, para que as pessoas se sintam bem aconchegadas e você também possa ver aí da sua casa esse visual bonito que a Campesato possui nos seus móveis. E lembrando, na hora de decorar a sua casa, seu consultório médico, seu escritório, Campesato Farina. E também o Master Supermercados, que cuida da sua alimentação. Estar bem alimentado é muito importante para a gente ter saúde e qualidade de vida. Então, Master Supermercados. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é extremamente importante, que faz parte do nosso dia a dia. Crianças com autismo ou até mesmo adultos com autismo. Nessa semana a gente celebra o Dia do Autismo, mas é um mês todo de conscientização durante todo o ano, a importância da gente respeitar e entender uma criança ou um adulto autista. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o autismo com a mestra em Psicologia Clínica e Autismo e também supervisora ABA, Marciele Devalieri.
Marcele, bem-vinda à TV Erechim. Acho que acertei teu nome, né? Acertou. Sandra, muito obrigada, tá? É um prazer estar aqui. Eu fico muito feliz com esse convite, né? Falar sobre autismo é a minha vida, né? Eu estou há 17 anos trabalhando com isso e hoje é um dia alusivo, mas que ele tem que ser relembrado todos os dias do nosso ano, né? Porque os autistas estão com um diagnóstico, né? Uma incidência grande de diagnósticos habitualmente, né? E aí a gente precisa saber sempre muito de autismo para a gente conseguir lidar com as nossas crianças, adolescentes e muitos adultos que estão sendo avaliados, estão se compreendendo como autistas, né? E essa é uma nova fase que a gente está vivendo e é muito importante ter informações claras e precisas. Obrigada, tá, Sandra? É um prazer. Falando um pouquinho sobre o autismo, depois de uns 20 anos para cá, a gente tem escutado mais isso. Mas o autismo, ele não tem só esses anos que começaram a ser testados e descoberto crianças autistas. Sandra, se a gente olhar para aquele vídeo, né, da luta antimanicomial que mostram, né, as pessoas nos manicômios, né, a gente vai conseguir ver muitos adultos, né, balançando o papelzinho, com flappings, né, andando na ponta dos pés. Sempre existiu autismo, né, mas eram diagnósticos errados, tá, Sandra? Então ia para esquizofrenia, para deficiência intelectual, mas sempre existiu autismo. Mas a gente pode falar que aqui no Brasil a gente tem mais informações em torno de 20, 15 anos, né? Então agora a gente tem o que, Sandra? Protocolos mais efetivos, nós temos avaliações bem feitas, a gente tem uma clareza diagnóstica, então sempre existiu autistas, né? Nós temos muito pais de pacientes que eu vivo isso, né, na clínica, de que a gente começa a avaliar a criança, né? Ou a criança já vem com a avaliação feita, a gente vem para o tratamento e ao longo do tratamento a mãe começa a se observar. Márcia, eu tenho características de autismo, pai, né? Nós temos uma alta incidência da questão genética, né? Então, o autismo vem de uma genética. Se a gente for consultar a árvore genealógica, temos um tio, temos um avô, né? Então, é bem nessa perspectiva, assim, de que autismo é genético, né? E a gente hoje está aparecendo muitos diagnósticos pela clareza, né? Protocolos efetivos, informações claras, né? Eu brinco em dizer, né, Sandra, que eu sou de antigamente, então eu estou formada há 17 anos e eu, desde que eu comecei a trabalhar, eu estou inserida na área do autismo e quando eu comecei a gente não tinha nada, né? Então hoje nós temos uma infinidade de informações, de cursos online, né? Presenciais, então hoje nós temos uma possibilidade gigante de nós realizarmos diagnóstico, por isso que os indicativos têm aumentado, né? Que os índices, porque hoje nós temos informação de qualidade. Pois é, e falando um pouquinho, é uma deficiência genética. Porque cada vez mais tem crianças, mais pessoas estão tendo essa deficiência genética? Na verdade, né, Sandra, a gente fala sobre a família, né? A gente fala sobre a perspectiva de que na família nós temos um sujeito, nós temos uma pessoa que é autista e esse autismo é passado geneticamente, né? Aí tem muitos estudos, né? O Alison Walter, que é um cientista brasileiro que está na Carolina do Norte e que ele tem feito muitos estudos, né, Sandra, sobre a perspectiva do autismo. Então, até ele construiu os minicérebros e eles vão agora para a Lua numa expedição, né, lunar, para tentar compreender como é que ficaria também esse cérebro no processo de envelhecimento. Mas exatamente, né, o que a gente tem de clareza, o que tem hoje de pesquisa científica é que o autismo é genético. O porquê disso, eu acredito que os próximos estudos vão ter respostas mais claras, né? Mas o autismo, ele é um ponto de interrogação, Sandra. Cada criança é única, cada família é única, não existe um processo assim, uma receita de bolo. Para cada criança eu vou fazer de um jeito porque ela tem um funcionamento, ela tem habilidades, ela tem dificuldades, então por isso da importância assim de ter conhecimento e a gente estudar muito, né? Eu brinco em dizer que, né, a gente comentava antes, hoje é o dia do autismo, dia mundial, eu disse, eu vivo o dia do autismo todos os dias, né? Durante 17 anos aí, porque a gente precisa estudar muito, né? É algo muito complexo, é algo muito delicado, cada criança é única e eu preciso entender o funcionamento de cada uma delas. E na realidade, todos nós precisamos entender e estudar todos os dias o autismo. Porque existem diversos graus também de autismo.
Como é que a gente detecta isso? De que forma é avaliado a criança para se dizer que ela tem grau 1, grau 2 ou grau 3? Isso, Sandra, assim, a gente fala de níveis de suporte, né? Então tem o nível de suporte 1, 2 e 3. 1, a gente pode ter uma compreensão de que é uma criança que precisa de pouca ajuda, mas ela é uma criança, né, que ela também tem um sofrimento social, é uma criança que tem dificuldade na interação, na relação com o outro, pode ter aspectos de seletividade alimentar, questões motoras, e a gente sempre fala, né, Sandra, que não é porque é nível 1 de suporte que essa criança não precisa de atendimento, que ela não precisa, talvez, de um suporte na inclusão escolar, de um monitor, não é porque ela é nível 1 que ela não tem que ser olhada como uma criança que precisa de todo um processo de inclusão, né? Sim. O nível 2 de suporte é uma criança que habitualmente, né, não é verbal, ela tem mais dificuldades comportamentais, é uma criança que ela precisa mais da ajuda do outro, né? Quando a gente fala em níveis de suporte, é o suporte que essa criança precisa para que ela consiga viver, né? E o nível 3 de suporte é o nível, né, mais alto que a gente tem, é uma criança que precisa de mais ajuda, né? É uma criança não verbal, que não compreende, né, não tem um comportamento sociável, né? Então ela precisa de ajuda, ela habitualmente ela não consegue ser inclusa em alguns ambientes, mas é cada caso. Eu estou trazendo um caso mais grave, tá? Eu tenho na clínica pacientes nível 3, frequento a escola, mas a gente precisa aqui de um tratamento mais significativo. Precisamos de mais horas, né, de tratamento para que essa criança consiga ter uma vida social, ela consiga ter algumas independências, né? Quando a gente diz independência é tomar banho, escovar os dentes, né? Ter uma habilidade de vida diária, mas é um caso que é mais significativo, mas não é porque é mais significativo que a gente não vai batalhar, não vai lutar, não vai se esforçar enquanto equipe terapêutica, né? Mas aí precisa de mais profissionais. O fono, o TO, o físio, educador físico, terapeuta ocupacional, né? Mais horas de terapia. Então, é um caso que ele precisa de mais suporte, e também nós, enquanto profissionais, para essa família, né? Pois é, quando a gente fala do autismo, a gente fica com aquela dúvida de que forma o autista se alimenta, é educado, segue regras, ele vive em sociedade. Sandra, quando a gente fala de comportamento, a gente fala que o autista ele precisa muito de frequência e intensidade, né? Eu sou supervisora ABA, então nós trabalhamos com essa ciência que tem o objetivo do quê? De auxiliar essa criança trazendo modelos, né? A gente trabalha com a questão de modelação, né? No sentido de tu ensina essa criança e tu vai reforçando, tu vai auxiliando e tu vai repetindo. Esse trabalho é feito também com os pais, com a equipe de profissionais, nós trabalhamos em conjunto. Eu preciso muito deles nesse processo de tratamento, nós trocamos, assim como eu também dou indicações do que deve ser feito no ambiente escolar, no ambiente das terapias, né? Então, a gente trabalha em conjunto para dar conta do quê? Das questões sociais, que essa criança fique na escola, mas mediante um monitor, se for necessário, com inclusão, com adaptação de materiais, que ela vá na casa de um familiar e que tenham algumas regras, algumas antecipações que nós possamos fazer, né, Sandra, para que essa criança consiga ficar nesse ambiente. Então, o autista aprende tudo, mas ele precisa de modelo. Autismo, transtornos do neurodesenvolvimento está vinculado à questão comportamental. Então, por isso que nós trabalhamos muito com a ciência ABA, que é uma ciência que trabalha com análise do comportamento. Então, algumas crianças aprendem mais rápido, algumas precisam de mais suporte, mas por isso, né, Sandra, que não tem uma receita. Cada criança é única e a questão que precisa muito de frequência e intensidade. Então, né, quando a gente começa um tratamento com uma criança dentro da ciência ABA, a gente inicia com 10 horas, né, 10 horas semanais. Então, todos os dias, 2 horas por dia, de maneira lúdica, com um profissional, né, com um atendente terapêutico, os meus da clínica, né, todos são professores, pós-graduados, com experiência, precisa disso. Precisa de um sujeito, de um profissional que esteja aberto, que esteja compreendendo esse funcionamento e que possa realizar um bom trabalho, e supervisor também, né, Sandra, que a gente diz que são alguns quesitos, né, é até importante trazer essa informação que supervisora ABA hoje, que pode trabalhar, tem que ter mestrado, tem que ter mais de 10 mil atendimentos, tem que ter atendido muito crianças autistas, né, então eu digo que tem que ter o chão de fábrica. O chão de fábrica, Sandra, é bunda no chão, atendendo criança, brincando muito, tá? Verdade. E com experiência para quê? Para tu ver os detalhes mínimos, para que tu consiga
consiga fazer um tratamento muito sutil. Tu tem que ter experiência, né? É importante isso para que tu consiga executar o teu tratamento, dar suporte para a família de uma maneira adequada, né? Hoje a gente tem também um mercadão do autismo, tá, Sandra? Hoje ficou, como nós temos várias crianças autistas, também se abriu uma luz, assim, de um poder de ganho financeiro, né? E aí muitos profissionais que não têm essa capacitação estão o quê? Atrasando essa criança, fazendo falsas promessas aos pais, né? Então isso é algo que nos mobiliza, nós, supervisores ABA, né, que realmente fazemos supervisão semanal, que estudamos bastante, que o nosso medo não é nem mais profissionais, mas é a questão de oferecer um tratamento adequado para essa criança e não perder os seus anos de neuroplasticidade, porque o cérebro ele tem um tempo que ele tem maior aprendizagem, né? Então, até os 5, 6, 7 anos a gente diz que é o padrão ouro, assim, né? Uma criança começar com 3 anos de idade, o tratamento fica muito efetivo. E aí, tudo que não é usado nesse cérebro ocorre uma poda neural, né? E aí vai embora toda essa potencialidade, e eu já vejo no consultório, né? Crianças com 7, 8, que o comportamento começa a ficar mais lento, o processo de aprendizagem ele dá uma estagnada. Então, por isso, né, Sandra, de eu trazer essa informação também para que os pais possam ficar assim, né, de sobreaviso, compreendendo o real, para buscarem profissionais de qualidade ou aquela história, eu tô começando, estuda. Vai ser voluntária no espaço, né? Para que tu possa oferecer, faça a supervisão, né? Precisa ter um investimento pessoal do profissional para que nós possamos oferecer um bom serviço. Foi assim que a gente começou, né, Sandra? Verdade, tá aí nessa carreira há muitos anos. Há 17 anos. Verdade. Nós estamos apresentando nosso programa, vamos fazer uma pequena pausa e já voltamos. Um segundinho só. Já em funcionamento, a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial, vem a somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologias de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem, confiança no diagnóstico por imagem. Mamãe, etiqueta verde. Isso mesmo, filho. Etiqueta verde. Olha, mamãe, mais uma. Etiqueta verde. Muito bem. Fique atento. Toda vez que a gente encontrar uma etiqueta verde na gôndola, é sinal que tem promoção. Etiqueta verde. Mais uma novidade que o Master traz para você. Olha, mais uma etiqueta verde. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Uma rotina tranquila pede soluções práticas. Seu patrimônio pede o melhor cuidado. As conquistas profissionais pedem planejamento. E a sua saúde financeira pede Unicred. A Unicred oferece um atendimento personalizado e toda excelência em produtos e serviços financeiros. Assim, enquanto a gente cuida do seu dinheiro, você tem mais tempo para cuidar de todo o resto. Sua saúde financeira pede Unicred. A união de um sonho com coragem de empreender, vencer e construir fez hoje ser uma referência em farmácia de manipulação em Erechim. Uma história de excelência escrita todos os dias. Com isso, criamos experiências, ideias e fórmulas com um único propósito: sua saúde e bem-estar. Completamos hoje 25 anos de aprendizado, trabalho e dedicação. Uma empresa com alma e coração. Somos muito gratos a vocês, clientes, colaboradores e fornecedores. Santa Essência Farmácia de Manipulação. 25 anos. No Instituto de Olhos Santa Luzia, cada olhar é uma história de cuidado e renovação. Com oftalmologistas especializados e tecnologia de ponta, nos dedicamos a devolver saúde ocular e qualidade de vida aos nossos pacientes. Esse é o nosso jeito de olhar. Muito mais do que um centro oftalmológico, somos uma equipe que enxerga além. Jeito de olhar, Santa Luzia.
Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem o oferecimento do Instituto de Olhos Santa Luzia. Na hora de você cuidar da sua visão, se você gosta de usar óculos, se você quer tirar os óculos, se você percebe que alguma coisa está errada e de repente já tem aí mais de 50 anos, sempre é bom consultar um profissional especializado. E o Instituto de Olhos Santa Luzia preza muito por isso, em ter na sua equipe profissionais altamente especializados e também tecnologia de ponta para te dar o melhor tratamento. Então, Instituto de Olhos Santa Luzia. E na hora de fazer os seus exames de imagem, a Santa Mônica Imagem possui grandes aparelhos aí com tecnologia de ponta usando a inteligência artificial. Uma boa dica para você cuidar da sua saúde é a Santa Mônica Imagem. Hoje a gente está falando um pouquinho sobre o autismo e a nossa convidada é a mestra em Psicologia Clínica e Autismo e também ela é supervisora ABA, Marciele Devalieri. Então a Marciele já tem uma carreira aí de muitos anos nessa área, ela já consegue identificar o autista assim a alguns quilômetros e entender o que se passa nele também, né? Porque não basta saber diagnosticar, tem que entender para oferecer a melhor terapia. É isso mesmo, Sandra. Eu tenho essa vivência no consultório, né, de pacientes que tiveram um diagnóstico inadequado e acabam com 7, 8 anos vindo para a clínica e a história familiar é de muito sofrimento, né, Sandra? Então, o quanto é importante a busca diagnóstica, a compreensão e aí saber das características, né, Sandra? Aquela criança, aquele adulto, né, aquele avô, aquele tio muito quieto, né, que tem uma dificuldade na interação social, tem até dificuldade da gente conversar, ter contato visual, tem uma certa seletividade alimentar, tem hiperfocos, né, eu tenho pacientes assim que já passei até porque eu faço assessorias em outros municípios e estados, né, Sandra? Então, um hiperfoco em Legos, um hiperfoco em carros, né, a pessoa com um toque assim de organização muito significativo, uma dificuldade nessa troca, nessa interação, aceitação de uma mudança de rotina, né? São características muito claras, né? Mas a gente tem também, Sandra, quando a gente comenta de um diagnóstico ampliado do autismo. Então, tem um viés social que é muito bom, mas a criança, o adulto, ele tem características muito pontuais, né? Seletividade, dificuldade até sensoriais, né? Eu não consigo suportar um ambiente com muito barulho, a questão do cheiro no restaurante, né? O cheiro, a roupa, eu não consigo dormir de uma maneira significativa porque eu tenho ar-condicionado do meu vizinho do meu quarto que faz barulho, né? Eu preciso talvez de um cobertor ponderado que aí o terapeuta ocupacional com uma avaliação sensorial em Aires, que tem formação em Aires, consegue dar conta disso. Então, é muito sutil, né? É muito subjetivo também. Mas hoje, com protocolos mais significativos, nós temos neuropsicólogos e até mesmo os neuropediatras, né? Numa primeira consulta é possível, sim, tu fechar um diagnóstico de autismo ou principalmente assim quando é muito pequeno, né, que a gente vê muito, deixa em aberto, mas qual que é a proposta? Tu não precisa ter um diagnóstico fechado para que tu possa iniciar a intervenção. Eu tenho atraso de fala, eu tenho uma criança com atraso motor, eu preciso buscar suporte. Atendimento precoce, né? Então busque esse atendimento precoce, busca a consulta neuropediátrica, né? E eu sempre falo, Sandra, que uma das coisas mais difíceis que a gente tem é o processo de luto dos pais, né? É muito difícil porque atrasa em muitos momentos, então aquela negação toda que eu sempre digo, né, quando me vem uma família, eu sei que tu tá sofrendo, eu sei que tá um processo muito difícil, mas hoje, né, Sandra, com o autismo e com tantas potencialidades e possibilidades de tratamento, eu sempre digo que se eu tiver um filho autista, eu vou ficar mais tranquila porque eu sei de tudo de potencialidade que tem, né? Tem muito tratamento. A gente consegue, hoje se tem resultados, a gente tem alta de pacientes, né? Claro, tratamento bacana com a família, todo mundo pegando junto. Quando eu digo pegar junto, a gente faz planejamentos, né? A gente faz reuniões com a equipe, todo mundo trabalhando junto, não existe não ter resultado. Nem um mês de tratamento, uma criança que não senta, ela vai sentar. Por quê? Por essa questão de frequência e intensidade, né? Mas é muito importante iniciar um trabalho precoce, tem que ter estimulação, tem que ter retorno dos profissionais, tem que ter conversa, né, Sandra? Tem que ter o tema de casa da fono, a TO tem que dar indicações, o psicopedagogo, o psicólogo, né? A gente precisa ter um trabalho próximo. Eu sempre digo que eu, como supervisora ABA, é muito diferente do consultório, né, do atendimento
de psicologia clínica, então eu me aproximo mais das famílias, né? Eu vou para casa deles, eu faço supervisão, eu dou indicações. Às vezes é um detalhezinho no banho que transforma o banho daquela criança, né? É um cheirinho diferente, é uma proposta, é uma antecipação de fatos que pode trazer um resultado super efetivo, né? Então é um trabalho diferenciado, mas que a gente tem resultado sim, evolução. Autista pode trabalhar, autista pode casar, ele pode fazer aquilo que ele desejar, mas precisa ter tratamento e aceitação, né? Que eu acho que o mais difícil é o processo de aceitação. Pois é, hoje a gente fala também de vários tipos de tratamento e já se estuda o tratamento com a cannabis. Existem crianças aqui em Erechim que já estão tendo algum benefício e realmente é eficaz para todas as crianças autistas? Sandra, quando a gente fala, né, do canabidiol, eu tenho vários pacientes que fazem uso, né, pacientes mais graves, pacientes para questão de atenção, né, a gente hoje não tem estudos bem específicos que falam exatamente para que ele funciona, né? Verdade. Então, o que a gente tem? Eu tenho pacientes com resultados fantásticos, mas também temos pacientes que a gente não vê resultado algum, né? Então, a tentativa, ela fica livre, alguns profissionais receitam, né, o canabidiol, e outros não, por uma questão própria, né, de ter uma clareza de estudos, né, mas eu tenho pacientes sim que traz um efeito significativo, melhora a atenção, melhora o comportamento, né, a gente diz que nós precisamos do paciente com o sistema nervoso central mais estabelecida, com comportamento mais alinhado, para que nós possamos trabalhar, né, então um sujeito, uma criança que está muito agitada, que é muito inflexível, muitas vezes vai demorar muito mais o resultado do tratamento sem medicação, né. Muitas vezes os pais, eles são, tem medo, né? Todo mundo acho que tem medo de dar uma medicação para uma criança, mas daí, né, com uma boa indicação médica, a gente conversando enquanto equipe, porque a gente tem experiência, né, do acompanhamento dos outros pacientes, né, eu sempre digo, vamos tentar, né, precisamos de ajuda, porque nós sempre estamos atrasados num tratamento, como nós temos essa questão, né, da poda neural, nós estamos sempre atrasados, então quanto mais nós pudermos fortalecer essa criança, estimulá-la, e se tiver um suporte medicamentoso para que ela fique mais flexível, que o comportamento dela fique mais estabelecido, o tratamento ele ocorre de uma maneira mais efetiva, os resultados são melhores, né? Mas o canabidiol, temos efeitos muito bons com muitas crianças, mas também outras a gente não viu, assim, resultado algum, ou comportamento muito inadequado, agitação motora, não dorme, então cada criança é única. E a parte medicamentosa, Sandra, para algumas crianças é o mais sensível, o que mais nós sentimos, mudanças, entrada de novas medicações, e crianças assim, né, que é tudo muito tranquilo, e algumas que não precisam de medicação nenhuma. Verdade. Criança autista, ela cresce, ela se desenvolve, ela tem melhora, mas ela tem direitos e ela tem obrigações. Como é que a gente lida com isso quando essa criança se tornou um adolescente, um adulto? Na verdade, né, Sandra, desde muito pequenos, né, a gente, e que tem a compreensão dessa criança, dessa família, a gente já começa a trazer esses aspectos, né, ele se identificar como autista, o que é autista, a adolescência é uma das fases bem difíceis, eu tenho vários adolescentes lá, e a gente já começa também a trabalhar nessa questão de aceitação, alguns vocês vão ver saindo, né, com o colar, com a sua carteirinha do CIPTEA, né, que é identificando que ele é uma criança autista, ou também com o colarzinho do girassol, né, que é a questão de ter uma deficiência que ela não pode ser vista, né, então esses dois cordões, elas dão indicação de que essa pessoa, ela tem uma deficiência, né, e ele tem direito o quê? Tem direito a um monitor na escola, né, tem direito a ter um tratamento de qualidade no SUS, né, a família tem direito também a ter médicos, a ter meia entrada no cinema, que eles também têm direito de viver, de participar dessa vida social, então, e também tem deveres, né, tem deveres no sentido de também aos poucos tentarem se incluir nessa questão social, de respeitar regras, né, escola, família. Eu sempre digo, né, Sandra, que a gente prepara os nossos pacientes lá da clínica para que eles possam
viver de uma maneira independente, né? A gente fica muito feliz, né? A autista também tem alta de tratamento, tá? O ano passado tivemos algumas altas na clínica e é um momento de muita alegria e também é um misto, né? Porque a criança tá indo, mas a gente tá aqui, a tia Márcia sempre vai ser a tia Márcia, volta, a gente faz parte da família, né? Mas também tem essa preocupação, mas eu sempre digo assim, a gente vai estar sempre aqui. Tem adolescência, né? Mas o foco central e a minha frase, né? Que quem é meu paciente, os pais que estão comigo na clínica, eu sempre digo, vai ou vai, porque a gente busca várias estratégias. Nós temos uma infinidade de caminhos para ter uma resolução. Só que aí, Sandra, nós temos um ponto de interrogação. Eu preciso ter uma família parceira. Eu preciso ter uma escola que me ajude. A escola não precisa saber, porque eu também não sei tudo, a gente está sempre estudando e a proposta de supervisão é que nós possamos nos ajudar e construir o quê? Inclusão escolar, adaptação dentro da casa, ajudar a família, eles vão sair, eles vão no vô e na avó, então trabalhar com essa família, mas eu preciso ter receptividade, né? E eu preciso ter uma família que eles entrem em conluio com toda a equipe para que nós possamos ter resultados, porque o ABA às vezes é 2 horas. É 4 horas, ou talvez uma criança ela nem participe disso, mas os pais precisam ser coterapeutas, assim como os profissionais. Todo mundo falando a mesma língua, a gente consegue ter resultados efetivos, né? Ai, Márcia é uma criança grave, ela vai ficar melhor no ambiente, ela vai conseguir se alimentar bem porque nós estamos treinando a questão de alimentação. A gente vai trazer previsibilidade para um ambiente novo, então não tem como dar errado, mas a gente precisa que todo mundo trabalhe em conjunto e principalmente a família compre esse tratamento. Em que sentido? Eu vou chegar em casa, eu vou dar limites para o meu filho, eu vou cuidar os horários, eu vou dar o remédio certinho, eu vou seguir as instruções, eu não vou dar tudo o que ele quer, eu não vou ceder ao choro. Claro, né, gente? Nós, quem é pai, quem é mãe, sabe que tem momentos ímpares e que tá tudo certo. Difícil. Que é difícil, mas que não pode ceder sempre, né? Então, todo o tratamento acontece, né? A gente tem disponibilidade, mas acho que o mais importante é isso, eu sempre digo. Aqui fora é muito grande, o mundo não está preparado para todo esse processo de inclusão, então eu sempre penso, dentro da clínica fechadinho nós temos tudo muito alinhado, eu preciso prepará-los para uma vida de independência, né? Falando ou não falando, com mais dificuldades ou não, né? Também tem a questão, né, Sandra, quando tem um irmão, o irmão pode cuidar. E se não tiver um irmão? E se não tiverem parentes próximos, né? Como é que fica essa criança, né? A nossa vida, nós não sabemos quantos dias ficaremos aqui, né? Então, essa também é uma preocupação que eu tenho, porque eu já vivi isso no consultório, né? Então, essa foi mais uma questão que me veio nessa minha caminhada, de que eu preciso trabalhar com esta criança, né? E Sandra, assim, é um trabalho, né? Acho que tu tá sentindo o afeto que nós temos muito. Todos na clínica, né? É um trabalho diferente, né? A gente entra na vida dessa família, a gente precisa se dedicar porque tem um bem maior aí, né? Que é o nosso paciente, mas é o filho de alguém, é o neto de alguém e eu quero vê-los desenvolvidos, né? Inclusos trabalhando no que for possível. Verdade, lembrando que o autista ele não é um coitadinho. Não, de forma alguma, Ele tem Sandra. muito potencial e a gente não deve tratar ele com peninha de fazer isso, daquilo. O pai deixar ele comer todos os doces que ele quer. Não. Então, o limite é importante, por isso que o conhecimento é primordial. É isso mesmo, e Sandra, assim, uma capacidade gigantesca que eles têm, né? A gente trabalha muito na clínica nesse viés, assim, né? É o que a gente estuda, aprende dentro da análise do comportamento, né? Se teve um comportamento aqui inadequado, o que aconteceu? Qual foi o antecedente disso? Para a gente conseguir trabalhar isso com essa criança e auxiliar esse processo de família também. Obrigada por estar aqui hoje. Obrigada. A gente vai continuar durante esse mês aqui relembrando e falando sobre o autismo, porque a gente precisa falar todos os dias. Não é um mês que define uma patologia, um problema de saúde. É todos os dias, um pouquinho por dia, a gente falando, a gente cuidando e a gente respeitando o autista. Seja no caixa do mercado, seja na rua, seja onde for. Respeito. Obrigada. Obrigada, Sandra. E a gente agradece também a todos os nossos parceiros aqui do nosso programa, a Unimed Erechim, a Unicred Eleva, a Campesato Farina, a Santa Mônica Imagem e o Master Supermercados. E a você que nos acompanha.
Já em funcionamento, a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial, vem a somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologia de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Já é Páscoa aqui no Master e só aqui você encontra ofertas irresistíveis. As melhores marcas e lançamentos de chocolates para presentear. Páscoa Master Supermercados. Toda a linha de chocolates em 3 vezes nos cartões. Tá no Master, tá em casa. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Uma rotina tranquila pede soluções práticas. Seu patrimônio pede o melhor cuidado. As conquistas profissionais pedem planejamento. E a sua saúde financeira pede Unicred. A Unicred oferece um atendimento personalizado e toda excelência em produtos e serviços financeiros. Assim, enquanto a gente cuida do seu dinheiro, você tem mais tempo para cuidar de todo o resto. Sua saúde financeira pede Unicred. A união de um sonho com coragem de empreender, vencer e construir fez hoje ser uma referência em farmácia de manipulação em Erechim. Uma história de excelência escrita todos os dias. Com isso, criamos experiências, ideias e fórmulas com um único propósito: sua saúde e bem-estar. Completamos hoje 25 anos de aprendizado, trabalho e dedicação. Uma empresa com alma e coração. Somos muito gratos a vocês, clientes, colaboradores e fornecedores. Santa Essência Farmácia de Manipulação. 25 anos. No Instituto de Olhos Santa Luzia, cada olhar é uma história de cuidado e renovação. Com oftalmologistas especializados e tecnologia de ponta, nos dedicamos a devolver saúde ocular e qualidade de vida aos nossos pacientes. Esse é o nosso jeito de olhar. Muito mais do que um centro oftalmológico, somos uma equipe que enxerga além. Jeito de olhar, Santa Luzia.